Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Giovana de Jesus Falcão, sou estudante do curso de Letras da Universidade do Estado do Amazonas, a UEA. Estou atualmente no sexto período, matriculada, na disciplina de Estágio Supervisionado 1. Faço parte do projeto Letras em Rede, organizado pela professora Socorro Viana. E estarei aqui com vocês durante 10 videoaulas sobre o gênero crônica e a temática da rua. Essa temática da rua será desenvolvida a partir de outro projeto em que estou envolvida, que é o do projeto Intercidade, que ficará mais claro daqui para frente, com o desenvolvimento das aulas. Um pouco mais sobre a temática e também do que será trabalhado durante as aulas. A rua como tema para apreciação do gênero crônico. Esse será o nosso tema para as aulas. A rua e o trabalho com o gênero crônica. Nós estaremos apreciando textos desse gênero. Eu estarei trazendo durante as aulas alguns textos deste gênero com a temática da rua ou que estão ligados a ela. O eixo de aprendizagem que será desenvolvido durante as aulas é a leitura multissemiótica, justamente pois não estaremos trabalhando apenas com os textos escritos, mas também com imagens. Esse tema, a rua, é um tema muito amplo, que pode ser estudado por várias disciplinas. E por isso mesmo um tema interdisciplinar, justificando assim a escolha dele. Além de estarmos, através dessas aulas, buscando aprimorar as habilidades de leitura e do olhar crítico dos alunos para algo que é tão comum a eles, a rua, que muitas vezes passa despercebido ao nosso olhar. O objetivo geral das nossas aulas será o de desenvolver nos alunos do nono ano competências para leitura multissemiótica através do gênero textual crônica. Então, aqui nós já temos o ano que estaremos trabalhando. Essas aulas serão voltadas principalmente para os alunos do nono ano. Isso não quer dizer que aqueles que têm alguma dúvida sobre o que é crônica, como que ela se constrói, em que locais ela está vinculada, poderão assistir. Sim, poderão. Isso vai suprir várias dúvidas sobre a crônica, sobre a sua composição e também outros pontos importantes sobre ela. A origem, além da sua diferença com o conto. Pois, assim, muitas vezes as pessoas confundem crônica com conto. Não, não são a mesma coisa. Para uma leitura multissemiótica através desse gênero. Então, a rua, na verdade, a leitura será trabalhada através da multissemiótica. Então, nós não traremos apenas textos para vocês, mas também imagens. Os objetivos específicos serão o de verificar o conhecimento sobre esse gênero, em segunda, apresentar os gêneros, a sua composição e todas as suas características e peculiaridades. Terceiro, exercitar o olhar crítico dos alunos. Quarto, instruir sobre o uso de elementos encontrados na rua, como, por exemplo, as dimensões humanas, as construções, os elementos naturais, tudo isso baseado em uma pesquisa, um trabalho realizado pelo grupo Intercidade, que será explicado melhor na fundamentação teórica. E, em quinto, capacitar os alunos para os novos letramentos, multiletramentos, multissemioses. Então, aqui, depois das aulas, o aluno estará capacitado, né? Espera-se que ele esteja capacitado para os novos letramentos e multiletramentos. A fundamentação teórica primeiro se baseou
na BNCC 2017, com a composição do eixo temático, o eixo de aprendizagem, na verdade, que foi o artístico e literário, que tem a crônica como um ponto a ser estudado, assim como as habilidades presentes nesse eixo de aprendizagem, artístico e literário. O segundo, Armando Silva, no seu livro Imaginários Urbanos, de 2001, edição de 2001, que nos fala sobre como a cidade, ela nos marca, na verdade, como nós vemos a cidade, como nós a marcamos, como nós a vivemos. Então, qual a nossa participação nela? Como que ela está relacionada a nós e nós modificamos. E ela também nos modifica, na verdade. E o segundo livro usado deste autor foi o Álbum Digital, edição de 2008, que nos traz o álbum, perdão, eu falei álbum digital, né? Mas é álbum de família, a imagem de nós mesmos. Esse é o nome do livro que está referenciado ao final, né, nas referências. Esse é o livro que nos traz a ideia do álbum de família, ou dos diversos álbuns, como álbuns cronológicos, que podem contar uma história. O terceiro autor usado foi o João do Rio, em seu livro Alma Encantadora das Ruas, edição de 2008, que reúne várias crônicas deste autor, que é conhecido também, muito conhecido pelas suas crônicas. Ele foi um exímio cronista do Rio de Janeiro, e a crônica que mais vai ser usada durante nossas aulas, e que está neste livro, Alma Encantadora das Ruas, é a crônica intitulada A Rua, que nos mostra, né, um pouco mais sobre o olhar para a rua, olhar atento a tudo que acontece nela, não um olhar que não presta atenção, que só anda nela porque está muito atarefado ou atrasado. Não, é um olhar que percebe o que está ao seu redor. E por isso mesmo vai ser também usado, né, para conseguir o objetivo de capacitar o aluno a ter esse olhar crítico, um olhar mais atento para a rua. E outra fundamentação que foi utilizada, que eu disse que eu ia explicar mais, né, está no álbum digital, que aqui está até sem acento, perdão. Mas esse álbum digital, ele nos traz também um vocabulário normativo, que será apresentado nas aulas para os alunos e que nos mostra várias categorias e subcategorias que podem ser encontradas na rua e que vão orientar também nesse olhar para as crônicas, tentando analisar o que há nelas, nesse sentido das subcategorias e categorias. O que é esse vocabulário normativo? De onde surgiu? Esse vocabulário normativo foi realizado pelo Grupo de Estudos Intercidade, no seu estudo, né, com as 8 cidades da zona metropolitana de Manaus, e contou com percursos nas suas vias principais, e que neste álbum digital está algumas delas, algumas imagens dessas vias, e que esse vocabulário normativo foi inicialmente, né, formado através do percurso na Avenida 7 de Setembro, aqui do Centro Histórico de Manaus. Nesse percurso foram achadas 7 categorias, né, e várias outras subcategorias. Então, dentro dessas categorias, um exemplo que eu irei dar, mas que será explicado melhor nas demais aulas, é a da categoria Dimensão Humana. Dentro dessa categoria, há várias outras subcategorias. Nela, os pedestres, os motoristas, também os comerciantes, os ambulantes.
então toda a dimensão humana encontrada na Avenida 7 de Setembro. E a partir dessa avenida e dessas categorias encontradas nela, foram analisadas outras cidades, outras vias principais, em que era analisado o que era similar, o que era novo e o que não aparecia nessas outras cidades, nessas outras vias. A metodologia usada será a de videoaulas expositivas e explicativas. A primeira aula, que é esta que eu estou falando, né, com vocês, é a aula de apresentação. Outras aulas virão, que serão a crônica nossa de cada dia, que é o título dado a um conjunto de 2 aulas. Posteriormente virão Olhos Atentos na Crônica, também contando com 2 aulas. As Ruas Contam Histórias, também com 2 aulas. Marcas e Níveis, também com 2 aulas. E, por último, apenas uma aula, que será a de revisão e finalização de toda a atividade das videoaulas sobre a crônica. As habilidades a serem desenvolvidas durante essas aulas são a habilidade 44 do ensino fundamental do 6º ao 9º ano de língua portuguesa, que confere a inferir a presença de valores sociais, culturais e humanos e de diferentes visões de mundo em textos literários, reconhecendo nesses textos formas de estabelecer múltiplos olhares sobre as identidades, sociedades e culturas, e considerando a autoria e o contexto social e histórico de sua produção. Outra habilidade também é a habilidade 47, também do ensino fundamental, do 6º ao 9º ano de língua portuguesa, que é o de analisar em textos narrativos ficcionais as diferentes formas de composição próprias de cada gênero, que no caso será o do gênero crônica que será estudado. Também os recursos coesivos que constroem a passagem do tempo e articulam suas partes, as escolhas lexicais típicas de cada gênero para a caracterização dos cenários e dos personagens, e os efeitos de sentidos decorrentes dos tempos verbais, dos tipos de discurso, dos verbos de enunciação e das variedades linguísticas, o discurso direto, se houver, empregados, identificando o enredo e o foco narrativo. Além dessa, e a última também a ser desenvolvida durante essas aulas, é a habilidade 49 do ensino fundamental, 6º ao 9º ano de língua portuguesa, que é o fazer com que o aluno se mostre interessado e envolvido pela leitura de livros de literatura e por outras produções culturais do campo e receptivo a textos que rompam com seu universo de expectativas, representem um desafio em relação às suas possibilidades atuais e suas experiências anteriores de leitura, apoiando-se nas marcas linguísticas, em seu conhecimento sobre os gêneros e a temática, e sobre a temática, né? E nas orientações dadas pelo professor. Passando das habilidades, né, que já foram lidas, passamos ao cronograma. Esse é o cronograma usado para a postagem das aulas. Essa primeira aula está sendo postada no dia 16, às 18 horas, e contando com a apresentação da temática e do gênero. A segunda aula será postada no dia 18, e a terceira no dia 23 de junho. A quarta e a quinta, né, com o tema dos Olhos Atentos na Crônica, serão postadas no dia 25 e no dia 30 de junho ainda. A partir da sexta aula, titulada As Ruas Contam Histórias, as aulas já serão postadas no mês de julho. Essa sexta será no dia 2 do 7, e a sétima no dia 7 do 7, 7 de junho, de julho, perdão, às 18 horas.
A última parte, né, último, a última temática, né, a ser desenvolvida nas aulas será as marcas e os níveis do gênero crônica. Serão postadas no dia 9 de julho e no dia 14 de julho também, às 18 horas. Todas as aulas serão postadas por volta das 18 horas. E a última, que é a 10ª aula, vai ser postada no dia 16/7, às 18 horas, que contará com a revisão e finalização de todo o trabalho com esse gênero, a finalização das aulas. Algumas considerações sobre esse trabalho, sobre como foi desenvolver ele, né? Durante o desenvolvimento dessas aulas, foi verificado, pelo menos ainda numa parte bem inicial, que essa criação baseada na experiência e na percepção do entorno pode ser um caminho para aliar conteúdos teóricos à vida e chegar a uma educação mais significativa. Então, essa criação dessas aulas sobre o gênero crônica e também com a temática da rua, ela pode aliar esses conteúdos que foram desses materiais também, como, por exemplo, o álbum digital, à vivência dos alunos, a fazer com que eles tenham um olhar mais crítico para algo que lhes é comum, que é a rua, que é muito presente na vida deles e que está bem próxima deles. Por exemplo, um simples olhar pela janela, se for possível, né, é, há várias possibilidades, mas um simples olhar pela janela, nós já podemos ter contato com a nossa rua, ou até mesmo sair para comprar um pão, coisas simples, coisas do cotidiano. Nós podemos sair e olhar, ter esse olhar crítico sobre ela. Então, vou até fechar aqui a apresentação para voltar aqui com vocês. Então, essas aulas vão se pautar nessa questão do olhar crítico do aluno para algo que lhes é comum, e que está bastante ligado também ao conteúdo que é trabalhado na crônica, que são coisas corriqueiras, coisas do dia a dia. Então, essa foi a primeira aula, a aula de apresentação. Muito obrigada pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau!